Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Muito tempo, né? A gente está passando aí alguns vídeos passados e o pessoal está até gostando. Eu tenho visto o pessoal acompanhando. Eu fico feliz por isso. Mas, gente, é que aconteceram algumas coisas, né? Minha vida deu um pouquinho de mudada em matéria de rotina do dia. Isso atrapalhou um pouco as minhas leituras. Eu não deixei de ler, mas infelizmente acabei lendo um pouco menos daquilo que eu normalmente leio. Por outro lado, também tinha um problema no meu computador e tive que ajeitar ele todo de novo. Tá quente, tá ótimo, tá rodando. E eu vou trazer, obviamente vou voltar, tá gravando os vídeos. Não fiquem assustados com isso, não. Somente a gente teve esse período aí de interregno, digamos assim, né? De um espaço das nossas leituras, mas nem por isso vocês deixaram de ver bons vídeos, né? Quero agradecer a todo mundo que participou. Eu botei o vídeo sobre a China. Até então, nos 2 dias já tinha um número grande de pessoas vendo. Na verdade, a primeira vez que eu gravei, ele foi o vídeo com o maior número de visualizações e de curtição. Mas a gente não está procurando aqui só clique, não. A gente está procurando necessariamente trabalhar com vocês, né? Trazer, conversar sobre literatura, sobre várias outras questões ligadas à literatura e também não apenas trazer só um tema. Bom, logo de cara, quero pedir a você, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Se você não curtiu o vídeo, curta. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Hoje eu vou estar falando... eu não gosto de dizer assim, este é o melhor escritor do mundo. Eu acho que isso é uma banalidade. Você pode até achar que um escritor seja o melhor para você, por exemplo, né? Normalmente eu digo o seguinte, eu leio todos os autores, alguns eu tenho um terno respeito e gosto de ler esses livros. Eu gosto da literatura nacional, eu gosto da literatura inglesa, gosto muito da literatura inglesa, alguma coisa da literatura francesa, literatura latina, literatura portuguesa, lusitana, a literatura da África, alguns grandes autores, literatura da Ásia eu gosto demais, literatura russa nem se fala, Dostoiévski, Tolstói. E quando eu digo russa, eu digo toda aquela cultura que está por ali, né? Na Ucrânia, Rússia mesmo, aquela região toda que está ali, que me parece um celeiro de grandes autores, né? Gogol, olha só, tem gente demais, bom demais ali. Mas existem alguns autores que para mim não são leituras, são relacionamentos mesmo. Machado de Assis, sem dúvida. Ariano Suassuna, nem pensar não ler. Charles Dickens, maravilhoso. O próprio Tolkien, gosto muito de lê-lo. Chesterton, amo lê-lo. Dostoiévski, que fazer sem Dostoiévski? Tolstói, meu Deus do céu. E entre eles o nosso querido, o meu querido, respeitável C.S. Lewis, Clive Staple Lewis, um irlandês que nos trouxe muitas obras, muitos pensamentos. E aí eu vou estar conversando com vocês sobre A Última Noite do Mundo, que é o último texto de vários textos do final da década de 50. Eu vou até ler um a um para vocês com a data certinha e a partir daí vou fazer alguns comentários para a gente chegar no próprio texto mesmo. Vou até dar alguns toques sobre os outros textos que aqui estão, mas A Última Noite no Mundo como eu já falei, são vários artigos. O C.S. Lewis ele tinha uma capacidade de produção literária incrível. E ele, na década de 50, no final da década de 50, ele acabou por nos deixar alguns títulos que se repetem em outras obras dele e que também, vou até fazer uma brincadeirinha aqui de um relacionamento entre esse livro e outras tantas obras do próprio autor.
né? Aqui mesmo, nesse livro aliás, mais uma vez, Thomas Nelson, eu tenho a coleção toda desses livros aqui da Thomas Nelson, tá? O Roberto Blum faz capas essencialmente espetaculares, e se você olhar cada capa tem um sugestivo indicador, né? Essa aqui, por exemplo, além das lâminas, além das flâmulas, você tem aqui uma lua e logo depois você tem aqui um luzeiro, meio que uma vela que está se apagando. De certa forma ela está se apagando. É a última noite do mundo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas os textos que nós temos aqui, eu vou citar aqui vários, e os 7, e eu vou dizer quais deles o que eu mais gosto. Todos são muito bons, tá, gente? Para muitos, a Última Noite do Mundo é o melhor livro do C.S. Lewis. Não é o que eu penso, eu acho que é um dos melhores. Aliás, eu não costumo dizer qual é o melhor livro do C.S. Lewis. Um que me impactou severamente, obviamente, foi A Abolição do Homem. Para quem é pedagogo e para quem pensa nos conceitos da educação e também nos conceitos científicos e traz a trama que está dentro dos textos críticos do C.S. Lewis para a educação de época, vai perceber que o diálogo de 40 anos atrás está vivo para os nossos dias, tá? Então, os textos aqui dentro eles são muito breves, mas de muito conteúdo. Discordo daqueles que dizem que é um livro fácil de se ler. O C.S. Lewis não é um cara fácil de se ler. Talvez ele seja o mais fácil dentre os livros do C.S. Lewis, assim como talvez também Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. A gente até vai falar um pouquinho sobre esse livro no diálogo com esse daqui. Mas são os textos. A Eficácia da Oração, que foi publicado pela Atlantic Monthly em janeiro de 1959. Depois, Sob a Obstinação da Crença, um documento lido para o Clube Socrático em Oxford, em The Swain Review no outono de 1955. Lírios que Apodrecem, em The 20th Century, em abril de 1955. Maldanado propõe um brinde, que é um texto que o Lewis vai trazer para dar um certo complemento e que está lá inserido na própria obra Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Maldanado propõe um brinde no The Saturday Evening Post em dezembro de 1959. Boa obra e boas obras, em Catholic Art Quarterly, no Natal de 1959. Religião e Foguete, em Christian Herald, como We Will Lose God in Outer Space, Perderemos Deus no Espaço Sideral, em abril de 1958. A Última Noite do Mundo, em Religion in Life, The Christian Hope, Its Meaning for Today. E a Esperança Cristã, em seu significado para hoje, no inverno de 1952. Por que eu estou lhes dizendo os textos e estou aqui meio que mensurando as datas? Todos eles são da década de 50. A partir você tem na década de 50 dois vetores de disputa. Entre, obviamente, a polaridade que acabou se fazendo entre União Soviética e Estados Unidos. Mas você também não tem só essa polaridade, ela vai se dar tanto no campo da busca armamentícia, principalmente a corrida nuclear, como também a corrida espacial, tá? Isso é um dos verbetes desse período, das tensões da Guerra Fria, que ela vai sim sendo envolvida cada vez mais dentro das tramas geopolíticas de época. Além disso, você tem transformações significativas dos costumes das cidades. Quero lembrar você que é uma década de reconstrução da Europa. Ainda que nos seus primeiros 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial, de 45 e 50, tenha havido um grande derrame de dinheiro norte-americano por lá, há de se crer que estas cidades foram, nas suas décadas, ou pelo menos nas suas vintenas de décadas, 2 décadas posteriores à guerra, elas foram solidificadamente colocadas para transformação e reerguimento de cidades que foram completamente destruídas. Berlim, por exemplo, Londres, por exemplo, Paris conseguiu escapar disso, mas em geral cidades foram dizimadas. Como também reestruturar industrialmente esses países todos. Daí uma preocupação muito grande com a ciência naquela época, né? Então havia assim, uma certa pujança da linguagem científica. Por outro lado, também, em meio a isto tudo, surgiam vários pontos de debate que foram reincorporados, principalmente no campo da teologia.
não só em outros campos, como no campo da teologia, desculpa. O C.S. Lewis, por exemplo, ele era um filólogo, mas ele era, digamos assim, um teólogo comum. Comum não no sentido negativo da palavra comum. Ele era um teólogo, não teólogo. Então ele fazia teologia, como ele fazia críticas literárias, como ele construía romances dos mais competentes possíveis, e também tinham debates incríveis dentro da aula teológica. E o que faz do C.S. Lewis especial é que, dentro do contexto da teologia da cristandade, ele consegue ser aceito por quase todos, se não todos os clubes teológicos e suas tendências. Então você vai ter teólogos conservadores que vão falar de C.S. Lewis, você vai ter os teólogos protestantes em geral, tanto liberais quanto conservadores também, que vão falar sobre C.S. Lewis. A igreja anglicana vai falar sobre C.S. Lewis. C.S. Lewis era um anglicano, a igreja católica, até por conta da relação que ele teve com o Tolkien, do Senhor dos Anéis, que era um católico fervoroso e que lhe ajudou à conversão cristã. Essa conversa também chega nos campos da Igreja Católica, que debatem muitas obras, maravilhosas obras do C.S. Lewis. Eu tenho aqui as coleções todas, a gente vai falando um pouquinho, até vou sacar uma aqui, tomara que não faça barulho. Cai não, quadrinho, tá aqui, só para na hora que eu for mostrar uma situação. Então, dentro do contexto da teologia, o C.S. Lewis era extremamente afeto não só aos temas, como ele debatia quase todos os temas e as convergências teológicas de época. Dentro desse processo da teologia, você tem, então, com muita força, a ideia do Cristo histórico, uma espécie de liberalismo teológico, que vai também traduzir algumas questões que já é praticamente herdeiro dos debates de exegese e de análises bíblicas, alguns tendo elementos mais soltos. Então você tem, por exemplo, pessoas mais caracterizadas por uma análise crítica diferente daquelas tradicionais, como Rudolf Bultmann no campo da mitologia bíblica, né? Da desmitologização da Bíblia. Você tem o Paul Tillich trazendo uma nova linguagem, você tem o Albert Schweitzer tendo uma visão muito teologicamente falando, escatológica, e você tem na paralela disso tudo o Cristo histórico. Por outro lado, há uma reação do neopuritanismo que surgia, vários segmentos puritanos. Martin Lloyd Jones, por exemplo, era um expoente da época e era um contraponente, né? Um contraposto a todo o liberalismo que vinha incorporando nos contextos de debate teológicos na Europa e também nos Estados Unidos. Você tem Havercox lá do outro lado. Você tem o próprio Martin Luther King trazendo os contextos da teologia e os debates da política e liberdade nos Estados Unidos. Ou seja, o Cristo histórico toma corpo e vai fazer parte, inclusive, de alguns argumentos que o C.S. Lewis vai usar aqui dentro. Então, esse é o campanário que o C.S. Lewis está tratando dentro da perspectiva teológica. Por outro lado, você tem embates. Deixa eu ver se eu acho aqui um livro. Ai, gente, só falta... tá aqui. Não cai não, querida. Você não pode cair, não. Você tem debates no contexto das ciências que estão sendo inseridos aqui. Eu vou falar em cada um desses livros. E a ficção científica vem com muita força, né? Se você tem Tolkien como um dos maiores escritores daquela época, Tolkien vai ser superado por Isaac Asimov, né? As perspectivas que você acaba tendo das distopias aqui, várias distopias saindo com muita força, George Orwell, Bradbury. Você tem as heranças que vêm lá das distopias com Zamiatin. Quer dizer, você está ali com uma proliferação de debates que encampam ciência também. E há um contraposto que C.S. Lewis sempre, ele vai trazer alguns textos nessa área, um contraposto de entender, eu diria assim, uma dualidade entre evolução e progresso. E quando começa a se debater muito sobre, por exemplo, as visões de colonização espacial, o Lewis se destaca como um crítico, não por conta da tecnologia, mas por uma espécie de antropologia, tanto bíblica como também acadêmica, por perceber, dentro de um contexto de influência anglicana da cristandade,
que a humanidade jamais evoluiria e que nela havia sucessivas provas de que, caso viajassem para outros planetas, ela levaria não só a sua tecnologia, inferior ou não de outros planetas, como também a sua voracidade. Então, esses textos, o primeiro que tem a última noite do mundo, ele é especialíssimo porque ele está propondo uma questão de discussão com relação à oração e mostra a relutância que existe hoje dentro da análise da oração, não como uma atitude pragmática, né? Ele percebe então que existem dois grandes pontos a serem destacados. O primeiro é se resposta de oração poderia ser obtida em qualquer maneira por meios naturais ou por uma proposta de outros descrentes, se de alguma forma também os processos que os descrentes levantam, por que Deus deixaria que orações de mortais mudassem o curso da natureza das coisas? O Lewis vai trabalhar sobre uma égide interessante numa perspectiva de que a oração a partir de tudo, uma relação. Então, a oração é eficaz não porque ela é respondida ou não respondida. Ela é eficaz porque ela é feita. E essas condições todas acabam por deixar em aberto um debate que mais à frente eu quero estar falando sobre esse texto muito interessante. Sobre um outro texto que acabei de falar, sobre obstinação e crença. Aliás, desculpa, gente, me desculpa. Eu quero dizer aqui que existem alguns livros que acabam sendo se relacionando com esses textos. Por exemplo, esse texto da oração, eu proponho você pegar aqui o assunto do céu. O assunto do céu, na verdade, são vários pontos, como se fossem dentro de um calendário ou de um livro de memórias, onde vai sendo demonstrado aqui as mais diversas ideias de Lewis sobre mais diversos assuntos, desde o campo teológico até o campo político, e que aqui das relações também você tem parágrafos que apontam para obras das quais o Lewis se depositou, se debruçou. Então esse livro aqui vai verticalizar, vai conversar com toda a última noite do mundo, tá certo? Um outro que vai falar muito com a eficácia da oração é esse aqui, ó, Reflexão Cristã, principalmente em dois, eu percebo assim, né? Em dois textos importantíssimos. Oração peticionária é um problema sem resposta e mais, a linguagem da religião. São dois textos importantes. Aliás, esse livro aqui, se você quiser um diálogo legal entre duas obras do próprio Lewis, esse livro aqui conversa com todos os textos que estão em A Última Noite do Mundo. Tá certo? Bom, sobre obstinação e crença, versa sobre o fato de, se o cientista pode viver acreditando naquilo que é palpável e provado, não necessariamente o religioso, quando ele fala de religioso, ele não fala sobre um tema negativo, mas o homem espiritual, o homem voltado à religião e à fé, pode de igual modo e proporção acreditar por meio da fé em algo que ele não vê e não toca e não pode provar. Essas forças são muito integradas num assunto de debate, e aí eu vou trazer, esse texto não tem em português, e eu acho que de alguma forma, penso eu, ele acaba trazendo para nós algumas questões perigosas, mas muito interessantes, porque houve aqui por parte do Ryder W. Miller uma certa torcida pelo Arthur C. Clarke. From Narnia to Space Odyssey. Letters from Narnia to Space Odyssey, que são cartas de Nárnia para a Odisseia no Espaço. É uma conversa entre C.S. Lewis e Arthur Clarke sobre a ideia de ciência e religião, ciência e humanidade, religiosidade e humanidade, onde justamente o próprio C.S. Lewis levanta o risco de em viagens intergalácticas o homem não levar apenas
apenas a sua tecnologia, mas a sua malignidade. Uma conversa de dois gigantes que se respeitaram. Pensei melhor sobre esse livro, mas ainda assim vale muito a pena para você que lê bem o inglês. Esse é um livro que eu posso te indicar, tá certo? Um outro livro que vai falar muito com esse segundo texto são, obviamente, C.S. Lewis e sua querida trilogia cósmica, que é uma ficção científica do próprio C.S. Lewis e tem esses textos todinhos aí no Virando as Páginas. É só você procurar, tá bom? Um terceiro texto, e aí parte também um pouquinho sobre a hipocrisia das coisas. Lírios e que apodrecem. Lírios que apodrecem é um termo muito interessante porque ele vai tratar do contexto da intelectualidade e da religiosidade vazia. O que isso quer dizer? Quando eu, como intelectual, ou eu pretendo ser intelectual de uma forma muito mais exposta, com máscaras, sem necessariamente objetivar a intelectualidade. Ou seja, eu trato o ser intelectual muito mais segundo uma espécie de narcisismo próprio, sou vazio no processo da construção intelectual só para que me chamem de intelectual. A mesma perspectiva ele vai levar para o contexto religioso, e quando ele sempre leva o contexto religioso sobre uma ordem diferente daquela que nós falamos aqui. Para ele, a religiosidade parte de um pressuposto, qual seja, da mesma forma que existem pessoas que buscam a intelectualidade de forma vazia, existem pessoas que buscam a religiosidade de forma vazia. Ou seja, os dois elementos trabalham muito mais com o estético do que com o essencial, tá certo? Então, esse texto ele é muito interessante a ponto de... Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu me lembro. O parágrafo final dele, ele fala o seguinte: tanto quanto eu possa ver a questão, não tem nada a ver com a diferença entre cristãos e aqueles que, infelizmente, desde que a palavra tem carregado um significado conveniente e totalmente diferente, têm sido chamados de humanistas. Espero que as distrações não sejam trazidas à discussão. E aí vem a síntese do livro. Eu ficaria feliz em acreditar que muitos ateus e agnósticos importam com as coisas com que eu me importo. É para eles que escrevi, para eles eu digo, a fé na cultura vai estrangular todas essas coisas, a menos que possamos estrangulá-la primeiro. E não há tempo a perder. Quando ele fala aqui de cultura, era uma cultura de um progressismo não necessariamente prático e não necessariamente real. É a cultura que tenta distorcer aquilo que ele entende como um contorno de conservadorismo, mas não esse conservadorismo moralista, é o conservador no sentido de espera para os próximos passos e entendendo que o mundo tem suas modificações sociais, sim, porém não de forma exteriorizada e artificial, certo? E aí vem o quarto, obviamente, o quarto livro vai conversar com esse aqui. Não, perdão, Armando, não está aqui não. Está onde ele? Está aqui, ó. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, Maldanado propõe um brinde. Se você entendeu bem Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e já deve ter lido esse texto, vale a pena relê-lo de novo. E ele é muito interessante nas perspectivas que ele mostra dos pecados, dizendo que os pecados volúveis da humanidade, ainda assim, para o diabo, eram mais gostosos de se alimentar no passado, porque havia uma certa integridade do pecado, enquanto nos tempos que Lewis está se depositando na análise e na ironia, claro, esses pecados são sem conteúdo, apenas imitadores dos pecados antigos. Tem outras situações assim muito mais claras, muito mais verificadas, principalmente sobre o tema da tentação, onde a tentação do passado e o pecado do passado, pelo menos ainda tinha um certo motivo e, quando consumido pelos demônios, tinha um gosto mais saboroso do que os pecados atuais. Ou seja, se o mundo ficou tão volúvel, ele ficou volúvel mesmo nas atitudes de pecado. É uma ironia extraordinária quando você for ler Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, você leia sobre essa perspectiva, uma crítica analítica
uma análise, a análise já é crítica, né, gente? Uma análise bem perspicaz da sociedade e também da igreja, do movimento de fé e também de todas as situações volúveis da humanidade de época. Esse texto é da década de 50, o texto todo anterior é da década de 40, salvo engano, tá bom? Sobre a boa obra e boas obras, fica óbvio que mostra o tipo e excelência de trabalho e como nós podemos ser levados de forma negativa por elogios vazios, ou quando as nossas práticas buscam os elogios ao invés da integridade dos nossos atos, né? Esse processo, tanto quanto o segundo texto como este, ele dialoga muito com esse livro aqui, ó, O Grande Divórcio. Principalmente no movimento onde quem não leu o livro e quem nunca viu este texto, eu tenho ele já aí no Virando as Páginas. A conversa que a alma de C.S. Lewis tem com a alma de um acadêmico. Vale você ler esse livro e ver o vídeo, com certeza. Bom, chegamos então em Religiões e Foguetes. Religiões e Foguetes é complicado, porque quais são os tópicos principais dela? A conquista do espaço, porque é nosso dever cristão impedir que se concretizem questões levantadas dentro da trilogia cósmica, como eu já falei, e quais são os aspectos negativos dessa corrida ao espaço. Já falei sobre isso aqui nos textos anteriores, é a mesma ideia. E aí chegamos em alguém que vai conversar com o final dos tempos, que é o texto A Última Noite do Mundo. Eu quero começar logo, antes de qualquer coisa, mostrando que este livro aqui conversa muito com A Última Noite do Mundo, tá certo? Posso propor a vocês também este livro aqui, Milagres, que conversa muito com a Última Noite do Mundo. E posso também trazer os textos do Papa, digamos assim, um dos maiores influenciadores de C.S. Lewis, que são textos de pensamento do George MacDonald que Lewis foi anotando. Também conversa, como poderia ser, com A Última Noite do Mundo. Mas, por incrível que pareça, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Tem um texto que eu queria ler para vocês que eu acho importantíssimo, muito importante. É o último parágrafo de As Crônicas de Nárnia, na verdade, da Última Batalha. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui. Gente, aconteceu mesmo um acidente com um trem, explicou Aslan. Seu pai, sua mãe, todos vocês, não vou falar. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias, acabou o sonho, romperam. Não vou falar isso aqui não, porque senão eu vou estragar vocês. E, à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Esse é o texto das Crônicas de Nárnia, que tem vários livros aqui dentro, entre eles O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e seu Menino, Príncipe Caspa, Viagem de Peregrino de Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha, e depois, quando ele editou, O Sobrinho do Mago também. Por que esse texto é interessante? Por um motivo simples, gente. Ele trata do encontro. Na verdade, A Última Noite do Mundo, do C.S. Lewis, mostra o encontro da humanidade e mostra também o encontro da fé cristã, da cristandade, com aquilo que ela não sabe administrar, né? Quando ele vai escrever em 1952 esse texto, ele vai trabalhar um pouco a relutância mesmo da cristandade em entender os aspectos apocalípticos, escatológicos. Apocalipse é diferente, o termo apocalipse é diferente do termo escatologia, né? Apocalipse, livro do Apocalipse, é o livro das revelações.
Apocalipse são revelações. Em João, o último texto da Bíblia, o último livro da Bíblia. Isso mostra que, de alguma forma, dentro da cristandade, além das profecias escatológicas que se encontram em Daniel, que se encontram no Novo Testamento, que se encontram em Mateus capítulo 24, no Tessalonicenses, na boca de Paulo, etc, 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 que tem confirmações, digamos assim, dentro do contexto da cristandade, com o Antigo Testamento, em cima de profetas como Isaías, e por aí vai. O que interessa é que há uma abertura à cristandade de que um dia o Cristo que morreu na cruz, o Cristo que trouxe o perdão a todo aquele que nele cresce, esse Cristo voltaria para fazer, digamos assim, a completude de todos os fatos da relação do Filho de Deus para com a humanidade. E aí sim, a escatologia seria o fim dos tempos. Só que nesse processo há um encontro daquele que acredita no acreditado. Mas o mais importante disso tudo, e ele salienta muito claro, quem ler esse texto, e por isso que eu digo que são textos que dá para serem compreendidos, mas não é logo de cara, como muitas vezes eu vejo as pessoas falando por aí, não. Ele vai tecer, por exemplo, Os Anéis de Nibelungo, de Wagner, ele vai tecer comparações, Rei Lear, de Shakespeare, ele vai trazer comparações sugestivas ao que ele quer defender no texto. Então, você vai ter que rebuscar e entender quais são as comparações que o Lewis vai fazendo. O Lewis é um escritor de zigue-zagues. Ele quer chegar nesse ponto, ele vai fazendo assim. Então, você tem que ter uma certa paciência para compreender o livro se você nunca teve contato com ele. Por isso que toda vez que as pessoas me perguntam qual é o primeiro livro do Lewis que eu devo ler, eu digo, eu vou ler As Crônicas de Nárnia. Depois a gente conversa com o resto, né? Então, essa cristandade ela tem dois grandes desafios, por causa de dois grandes vícios. Há um grupo que não quer saber da última noite do mundo. E há um outro grupo que só fala na última noite do mundo. E aí, a questão principal é, será que existe uma certa vergonha que os cristãos sentem com os falsos pregadores que já tenham anunciado toda vez, severamente, diariamente, indicado dias para o fim do mundo? Ou que se há medo efetivo de se tratar isso? Ou que, será que as pregações da cristandade se desgastaram a ponto de serem muito mais estabelecidas em cima da ideia da evolução moderna, dos contextos das narrativas de evolução, não apenas darwinista, mas do contexto dos costumes? Será que o evangelho se desintegrou para uma visão muito mais secular de fé do que propriamente de uma proposta de transformação? Então, esses pensamentos em Lewis, eles são muito fortalecidos. A mensagem do Cristo aqui dentro não é somente apocalíptica, como, por exemplo, pensava Albert Schweitzer. A mensagem do Cristo é de transformação. Jesus Cristo é um noivo que vai ao encontro das suas noivas, em que parte delas precisam estar preparadas e outras não tanto, que as velas precisam estar acesas para o reencontro com o noivo, diferentemente daquelas que não têm as velas acesas e acabam perdendo a chance de reencontrá-lo. Há sempre um discurso evolucionista sendo constatado por C.S. Lewis como um grande impeditivo da igreja ou da cristandade de compreender efetivamente como esta data é importante, sem colocá-la de forma central a tudo aquilo que estas pessoas cristãs deveriam ser, e esse deveriam ser não está talhado sobre um contexto meramente moralista. Ela está tratando, e a perspectiva dela é sobre um contexto de natureza e essência da vida. Então, eu queria, ele levanta em certo momento uma linguagem de Lutero sobre a humanidade, dizendo que
na perspectiva de C.S. Lewis, como na perspectiva de Lutero, como na perspectiva em geral da cristandade, mesmo do catolicismo, a humanidade não tem jeito senão um resgate. Lutero diz no texto, ele levanta, que a humanidade é como um homem que cavalga sobre o seu animal, em dado momento ele cai para o lado direito, levanta-se de novo, cavalga de novo, sobe no seu cavalo, cavalga novamente e cai pelo lado esquerdo, ou seja, ela é sempre caída. Nesse prospecto, então, da volta de Jesus Cristo, não é um processo que vai acontecer por conta da nossa evolução. Jesus não voltará para fechar, digamos assim, com uma chave de ouro, a perspectiva e a percepção do alto de que a humanidade evoluiu. Não, ele volta por misericórdia, ele volta para que haja uma completude processual de algo que nós não podemos completar. Então, a cristandade vive sob um paradoxo eterno, onde uns pensam só na volta do Cristo e outros não pensam nessa volta. Então, esse discurso relacional da igreja na sua época, vem a crítica dele em achar que ela está diminuída. Há um contexto na cristologia de Lewis que para muitos, principalmente os reformados ligados mais a uma espécie de conservadorismo, pode parecer equívoco. Lewis diz aqui, dá a entender que de certa forma é uma bênção não saber de todas as coisas. Que há uma completude em não saber de tudo. O não saber de tudo dá um poder da inocência e ao mesmo tempo da perspectiva de perceber que o próprio Cristo em alguns momentos se mostrou não saber das coisas. Cristo, que saberia de todo o seu ministério e de toda a sua missão, em Mateus 24, por exemplo, ele admite que ele não saberia o dia da sua volta, só o Pai sabia. Ele não saberia quando voltaria. Então, para Lewis, a maior prova que Jesus dá da sua humanidade é o fato dele, em alguns elementos, dizer: eu não sei. É o Deus encarnado que em alguns espectros da vida não sabe o que há de se concluir. As perguntas que geram uma espécie de dúvida em Cristo, como Pai, por que me abandonastes? Fazem parte dessa poética que o Lewis acaba traduzindo dentro da Última Noite no Mundo, né? A humanidade passa então pelo espectro de aprender, não saber, em alguns aspectos. Jesus, ele sabia de tudo do seu caminho, mas não sabia tudo que aconteceria com ele neste caminho, e dessa forma ele faz uma analogia com a humanidade, que mesmo que ela saiba que um dia haverá uma noite, a última noite no mundo, não necessariamente ela saberá como será, ou de qual forma exata será, quando será, senão talvez agora, enquanto você ouve a minha resenha aqui. Isso faz com que pensar a última noite no mundo não deve ser feita nem com horror, mas também não deve ser feita com insensibilidade. Aqui eu tenho, gente, o que eu mais peguei aqui, marquei foi páginas. Página 125. A doutrina da segunda vida nos ensina que não sabemos e não poderemos saber quando o drama do mundo terminará. A cortina pode descer a qualquer momento, digamos antes que você terminar de ler esse parágrafo. Isso parece para algumas pessoas intoleravelmente frustrantes. A perspectiva de dominação que nós temos ao fato de acharmos que a nossa evolução nos trará a integridade de sabermos todas as coisas, ou quase todas, inclusive quando se dará a última noite do mundo. Agora, pensando um pouquinho sobre isto, faço uma pergunta: como é bom saber que eu não sei quando eu vou morrer? Como é bom saber que eu não saberia quantos filhos eu teria, nem mesmo os nomes deles, apesar de ter planejado esses nomes? Como é bom saber não saber com quem eu me casaria, a não ser quando eu conheci esta pessoa? Como é, então,
repleto de surpresas, a perspectiva do não saber para vir a conhecer. Isso é belíssimo. E esse texto que o Lewis deixa nos é uma coisa assim indicativa, contrária a este mundo onde todo mundo quer saber de tudo e de todos. Eu me lembro na série Os Caçadores da Arca Perdida, estou trazendo aqui esse exemplo, de um movimento onde há uma personagem russa que quer saber tudo e ela começa a receber essas informações dos extraterrestres e a sua cabeça acaba explodindo. A incompletude nossa do saber, ela é natural. Ela não é artificial e nem ela é demeritória. Ela não nos diminui, simplesmente ela é natural. Tá certo? O ponto principal de todo esse aspecto está justamente em não ser e não saber quando as coisas acontecem. Eu tenho aqui eu vim marcando tudo, página 129, olha aqui. A ênfase é certamente bastante simples. O estudante não sabe qual parte da sua lição sob vigília ele terá de traduzir, e é por isso que ele deve estar preparado para traduzir qualquer passagem. Trazendo esse aspecto de comparação, ele vai nos trazer então a ideia de que o fato de eu não saber que dia é o final, a última noite no mundo, me faz viver de uma forma tão completa, de não apenas do conhecimento, mas de integridade, de essência de vida, para que quando esse último dia vier, morrendo ou não, eu esteja integralmente apto a percebê-lo e viver com ele. Esta é uma tese que, por exemplo, cabe ali naquele parágrafo final que eu li do livro de Nárnia com vocês, certo? Das revelações de coisas que nós não temos como perceber e como analisar e como metrificar ou medir, tá certo? Uma das questões assim que ele deixa assim para mim muito forte, deixa eu ver, tá aqui. Página 131, eu achei essa analogia espetacular para dar o conteúdo e alma dessa obra. O importante não é que devemos sempre temer ou esperar o fim, mas que devemos sempre lembrar dele, sempre levá-lo em conta. Agora preste atenção nesse parágrafo. Uma analogia sobre isso pode ajudar. Um homem de 70 anos não precisa estar sempre sentindo, muito menos falando sobre a morte que se aproxima. Mas um homem sábio de 70 deve sempre levar isso em consideração. Ele seria insensato se embarcasse em esquemas que pressupõem mais 20 anos de vida. Ele seria criminalmente tolo se assim não fizesse. De fato, não ter feito há muito tempo seu testamento. Agora que a morte é para cada homem, a segunda vinda é para cada um da raça humana. Gente, o que esse livro me indica? Primeiramente, a busca do C.S. Lewis pela integridade daquilo que se faz. Ele era um homem muito íntegro, acertou e errou. Os contextos voltados à fé que ele foi aferindo e foi conquistando, eles se dão sob tenaz dúvida. Lewis não se vendeu à crença. Lewis se entregou à fé. Lewis não se deteve a modelos religiosos meramente. Lewis se percebeu numa vida diferente de transformações. Lewis não era perfeito, ele era imperfeitamente correto. Esse é o primeiro ponto, integridade. A segunda é um alerta que para mim é efetivo para os dias de hoje. A essência das coisas que são feitas, a essência da sua vida, da minha vida. Os valores que dizemos que temos, mas só interpretamos esses valores. Os conteúdos de fé que dizemos que podemos ter e que só exercemos de forma negativa. E a terceira, a condição da vida como limite de oportunidade para coisas melhores. Pensa nisso. Mais adiante nós vamos conversar mais sobre esta obra só em oração. Vem mais texto novo. Muito obrigado por estar aqui. Estamos no Rainbow. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas. Continuando, todos nós juntos. Até lá, gente. Até logo.